Oi, gente linda! Estamos aqui de volta para a gente continuar estudando direitos e deveres individuais e coletivos e ver garantias constitucionais. Malu, a gente estuda isso em processo constitucional? Exatamente. Você estuda isso em processo constitucional. Quem vê na faculdade vê isso em processo constitucional. Só que, geralmente, em concurso, não cai a parte de processo constitucional. Quando se aprofunda habeas data, mandado de segurança, eles ficam ali na letra do mandado de segurança, mas muito mais na letra da Constituição. Então, olha só, primeira garantia constitucional que a gente vai estudar, o habeas corpus. Está aqui no inciso, é previsto no inciso 68 do artigo 5º, tá? Surgiu na Constituição de 1891, segundo a nossa segunda Constituição. Pegou status constitucional, né? Então, ele está aqui no inciso 68, conceder-se-á habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Interessante a gente prestar atenção que o habeas corpus ele pode ser preventivo, ele pode ser repressivo. Quando ele diz sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Outro detalhe importante, ele é regido pela lei, ele está previsto no Código de Processo Penal, nos artigos 647, 654, por ali. Eu até coloquei alguns dispositivos aqui para que a gente entenda melhor sobre o habeas corpus, mas ele foi regulado pelo Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689, de 41. Tá, Malu, entendi tudo. Agora, qual é o objeto do habeas corpus? O que ele vai proteger? Já está expresso no artigo 68, que é o direito de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer. O interessante é a gente ver uma jurisprudência boa sobre isso, que é essa súmula 693 do STF. Olha o que ele diz aqui sobre o objeto. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Ou seja, aqui não tem a repressão à prisão. Aqui não tem a prevenção à prisão. Por quê? Porque a pena condenatória foi pena de multa. Ou infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Então, não há risco à violação ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o objeto tem que estar ligado ao direito de locomoção. Malu, como seria um preventivo? Olha só, temos até um julgado do STF, muito polêmico, por sinal, né, que às vezes quando cai na prova, e já caiu em prova, muita gente não acertou por conta disso aqui, ó. Olha SHC 84.869. Assente a jurisprudência do STF no sentido da idoneidade do habeas corpus para impugnar a autorização judicial de quebra de sigilos, se destinada a fazer prova em procedimento penal. Como assim, Malu? É um habeas corpus preventivo, né? Considerando que ele entra com um habeas corpus preventivo para evitar a quebra do sigilo de dados quando há possibilidade de prisão com a quebra do sigilo de dados, para fazer prova em um procedimento criminal. Morra, né? Eu até na época que o STF tomou uma dessas decisões, foi até no caso do Dandan. Malu, quem é Dandan? Daniel Dantas, né? Banqueiro. Então, eu estava numa clínica médica esperando para ser atendida e tinham dois rapazes conversando. E até então eu não estava nem ouvindo o que eles estavam falando, porque inclusive eu estava danada esperando o médico chegar, né? Coisa que acontece com a humanidade, mas tudo bem. Resultado. Um virou para o outro e disse assim, rapaz, eu preciso impetrar um habeas corpus. A partir desse momento, eu comecei a prestar atenção na conversa, porque aí já me interessava muito. Aí o outro disse, rapaz, como assim? Né? Aí o outro assim, estão me impedindo de ir e vir. Aí eu disse, valha.
Aí eu já comecei a me inteirar mais do assunto, que eu comecei a dizer, o rapaz bem aqui. Aí eu já comecei a pensar, isso só pode ser preventivo, né? Eu já comecei a calcular a história. E aí o outro, eu não estou entendendo, eu só faltei dizer também, nem eu. Mas não, fiquei no meu lugar bem obediente. Gente, eu não aguentei. Quando ele virou pro outro e disse, cancelaram o meu vale transporte. Olhe, ninguém merece. Eu só faltei dizer, cabe, viu? Cabe, porque se cabe pro Dandan, por que não cabe pra você? Não cabe, tá, gente? Não cabe habeas corpus para evitar ou repreender o cancelamento do vale transporte. O fato é que para evitar a quebra do sigilo de dados, quando para fazer prova em um procedimento penal, cabe habeas corpus. E é assente a jurisprudência nesse sentido. Então, o objeto do habeas corpus tem que estar, de alguma forma, ligado ao direito de locomoção. Seja de forma repressiva ou seja de forma preventiva, tá? Dessa forma. Tudo tranquilo. Fora o objeto, quero que a gente saiba o seguinte. A legitimidade ativa. Quem pode propor um habeas corpus? Inclusive, no decreto-lei, no Código de Processo Penal, no artigo 647, tem o seguinte. Dá-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Olha só aqui o salvo, né? Punição disciplinar. Porque, inclusive, você vai ver na sua Constituição, e eu queria que você pegasse a sua Constituição, lá no artigo 142, ou é 143, queria que você pegasse aí, que você vai ter uma informação importante na própria Constituição Federal. É o 142, tá? 142, parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Aí vem o STF, na jurisprudência, dizer o seguinte, olha só. Aqui nesse julgado, cá pra gente entender. O sentido da restrição dele quanto às punições disciplinares militares, aí ele até cita, artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, não tendo sido interposto recurso ordinário cabível contra o indeferimento liminar do habeas corpus impetrado perante o STJ. Conhece-se do presente writ como substitutivo desse recurso. Aqui é só a matéria de substituição. O mais importante está aqui. O entendimento relativo ao parágrafo 2º do artigo 153 da Emenda Constitucional número 1 de 69, segundo o qual o princípio de que nas transgressões disciplinares não cabia habeas corpus, não impedia que se examinasse nele a ocorrência dos 4 pressupostos da legalidade dessas transgressões: a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente. Continua válido para o disposto no parágrafo 2º do artigo 142 da atual Constituição, que é apenas mais restritivo quanto ao âmbito dessas transgressões disciplinares, pois a limita as de natureza militar. STF HC 70.648. Então, o que é que o STF entende? Realmente, reza o texto da Constituição, como bem diz a lei, que não se pode impetrar habeas corpus para as transgressões militares. Agora tem um detalhe. O STF admite sim o habeas corpus para verificar a legalidade. Esse posicionamento do STF que interpretou o artigo 142, parágrafo 2º. Então é importante a gente ver isso. Tá. Fora isso, o que mais que eu tenho que saber sobre o habeas corpus? Olha só. Ainda sobre a legitimidade ativa. Já acabou de ver, na verdade, uma situação de objeto. Mas sobre a legitimidade ativa. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Malu, essa pessoa pode ser física ou jurídica? Esse qualquer pessoa pode ser
física ou jurídica, mas a jurídica só em favor de outrem. Isso para o Supremo Tribunal Federal, que só aceita em favor de si se for pessoa física. Então, presta atenção. O paciente no habeas corpus, segundo o STF, só pode ser pessoa física, tá? Agora, pessoa física ou pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus em favor de outrem. Inclusive, eu tenho uma jurisprudência lindíssima do STF, inclusive do Ceará, olha só, minha terrinha maravilhosa. Olha o que ele diz aqui, HC 76606. Impõe-se reconhecer desde logo a possibilidade de as entidades sindicais impetrarem ordem de habeas corpus em favor de terceiros, notadamente em benefício de seus dirigentes e filiados, quando em risco o exercício da liberdade de locomoção física. Então, pessoa jurídica, pelo entendimento do STF, pode ir em favor de outrem, não pode ir em favor de si. Em favor de si, só pessoa física. Tá, Malu? E quem é essa pessoa? Pode ser estrangeiro, pode ser uma pessoa que tem problemas mentais, pode ser uma pessoa, pode ser um menor, exige capacidade de estar em juízo. Para a pessoa física, não exige capacidade de estar em juízo, não, pode ser uma pessoa que tem problemas mentais, contanto que assine. O analfabeto pode interpor um habeas corpus, desde que alguém assine ao seu rogo. O que não pode é um habeas corpus apócrifo. O que é isso? Sem assinatura. Isso não pode. Malu, inclusive o Ministério Público pode, vocês viram aqui, ó, bem como pelo Ministério Público. Agora, sabe quem não pode impetrar a ordem de requerer habeas corpus? O magistrado. O magistrado e o tribunal pode fazê-lo de ofício, pode conceder a liberdade de ofício. Não pode ser impetrante em favor de outrem. Olha só aqui o parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Ele não pode requerer. Ele pode dar de ofício. Isso é meio que lógico. Se ele pode dar de ofício, para que ele vai requerer, né? Isso é bem lógico. Tá. Contra quem se impetra um habeas corpus? Que a gente viu a legitimidade ativa, eu gostaria até que você fizesse assim, ó. Primeiro, se organizasse, visse o objeto do habeas corpus. Depois você vai ver o quê? A legitimidade. Lembrando que a legitimidade, ela é ativa. Quem pode impetrar um habeas corpus e ela pode ser passiva. Contra quem se impetra um habeas corpus? Quem foi esse que cometeu a ilegalidade ou o abuso de poder? Lembra que não é só contra a autoridade pública, é contra particular. Isso não cai não, viu? Despenca. Essa história de habeas corpus pode ser impetrada em favor, contra o particular, é que despenca. Lembrando que a autoridade pública, olha o detalhe, aqui, por ilegalidade ou abuso de poder. Quando for particular, é só por ilegalidade, porque particular ele não comete abuso de poder. Aí tem que ser autoridade pública, tá? Outras peculiaridades do habeas corpus. Se você pegar aí o inciso 77, do próprio artigo 5º, pega aí para mim, artigo 5º, inciso 77, ele diz: são gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. O habeas corpus é uma ação gratuita. Malu, exige capacidade postulatória? Tem que ser subscrito por advogado? Olha aqui, outra jurisprudência importante. Inclusive, não concedido o habeas corpus, o recurso não precisa de advogado também. Olha o detalhe aqui desse HC
84, 616, lá de Minas Gerais. Ah, meu povinho de Minas Gerais. Maravilha, tenho muitos amigos em Minas Gerais. Beijo grande. Olha só. Versando o processo sobre a ação constitucional de habeas corpus, tem-se a possibilidade de acompanhamento pelo leigo, que pode interpor recurso, sem a exigência de a peça mostrar subscrita por profissional da advocacia. Então, o STF entende que, no caso do habeas corpus, não exige capacidade postulatória. Não precisa estar subscrito por advogado, inclusive para recorrer, tá? E aí, outro detalhe importante, que de vez em quando cai em prova, é esse julgado aqui, o habeas corpus 86.834, que mudou e, por falar nisso, superou a súmula 690 do STF. Eu botei aqui, ó, súmula superada. Maluco, é isso? Olha o que é que dizia a súmula para a gente entender o que foi que mudou. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Você sabe que tem os juízes dos juizados especiais, que tanto tem na Justiça especiais, tanto tem na Justiça Federal como na Justiça federal e estadual. Daqui só cabe recurso para onde? Para as turmas recursais. É o chamado recurso inominado. Daqui, quando se trata de turma recursal de juizados especiais criminais, caberia, antes por essa súmula, recurso ao STF, o habeas corpus ao STF. Recurso não, porque o habeas corpus não é recurso. Uma das coisas importantes, o habeas corpus é uma ação constitucional. Se disser assim, o habeas corpus é um recurso, está errado. Mas, Malu, ele fica lá na parte de recursos do Código de Processo Penal, mas não é recurso. Recurso é quando você tem uma decisão e pode recorrer, tá? Então, o que ele diz aqui, que compete originariamente ao STF, o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Essa súmula foi superada. Por quê, Malu? Por causa desse julgado aqui. Olha só, competência, habeas corpus. A competência para o julgamento de habeas corpus é definida pelos envolvidos, paciente e impetrante. Aí ele diz, competência, habeas corpus, ato de turma recursal. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade à jurisdição do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar o habeas corpus impetrado contra ato que tenham praticado. Então, olha só. Antigamente cabia o STF, agora cabe a quem? Se for juizar turma recursal da Justiça Estadual, o habeas corpus é para o TJ local. Se for federal, é para o TRF e não mais para o Supremo Tribunal Federal. Importante, porque essa súmula foi superada. Tá. Isso aqui é só para dizer que é inquestionável o direito dos súditos estrangeiros a juizarem em causa própria a ação de habeas corpus. Eis que esse remédio constitucional, por qualificar-se como verdadeira ação popular, pode ser utilizado por qualquer pessoa, independentemente da condição jurídica resultante de sua origem nacional, né? Agora tem um detalhe, aqui tem uma coisa importante. Um habeas corpus, tudo bem, escrito por estrangeiro, né? Subscrito por estrangeiro. Pode ele se dar na língua estrangeira? Olha o detalhe. Não. Porque um habeas corpus, mesmo que seja interposto por estrangeiro, tem que estar na língua portuguesa. Malu, fala sério, olha só. A petição com que impetrado o habeas corpus deve ser redigida em português, sob pena de não conhecimento do writ constitucional. Olha como é que chama, né?
writ. Gente, cuidado, às vezes tem tutela constitucional das liberdades, às vezes tem ação constitucional, garantia constitucional. Vamos combinar o nome remédio constitucional ou nome feio, né? Então, writ, né? Mais bonitinho, ordem, né? Uma ordem de habeas corpus, uma ação constitucional, uma garantia, uma tutela constitucional das liberdades, fica muito mais bonito. Eis que o conteúdo dessa peça processual deve ser acessível a todos, sendo irrelevante para esse efeito que o juiz da causa conheça eventualmente o idioma estrangeiro utilizado pelo impetrante. Então, o STF entende que tem que ser redigido em português, sob pena de não ser conhecido o habeas corpus. Vem para a questão. O que faltar de jurisprudência a gente completa aqui nas questões que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos lá. Para o STF, a habeas corpus não é medida idônea para impugnar a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo bancário e fiscal em procedimento criminal, visto que não decorre constrangimento à liberdade da pessoa investigada. Nós vimos essa jurisprudência, né? É errado o item, porque o STF entende, e isso é assente à jurisprudência do STF, de que o habeas corpus é medida idônea para impugnar a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo bancário e fiscal em procedimento criminal. O erro está aqui no não é. A gente viu que é medida idônea. Próxima questãozinha, olha só. O habeas corpus é o remédio constitucional de mais amplo espectro, né? Podendo ser utilizado contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Súmula 694. Tá aqui, ó, para você. Súmulazinha boa. 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Isso aqui é meio que lógico, né? Então, questão 1, ó. O habeas corpus é o remédio constitucional de mais amplo aspecto, né, no sentido, podendo ser utilizado contra imposição? Não pode. O item está errado, súmula 694. Então, aqui a gente não teria dúvidas. Próxima questão. Considere que um argentino tenha sido preso em flagrante em território brasileiro e que, com base no direito constitucional brasileiro, tenha impetrado habeas corpus, redigida em língua espanhola. Nessa situação, a despeito de um pedido de habeas corpus destinado à salvaguarda de direito fundamental, o writ não deverá ser conhecido, pois é imprescindível o uso da língua portuguesa na redação dessa ação, consoante jurisprudência do STF, certíssimo. Nós vimos a jurisprudência, que é o HC 88.646. Vimos isso também. Questão 93. Qualquer pessoa do povo, nacional ou estrangeira, independente da capacidade civil, política, idade, sexo, profissão ou estado mental, pode fazer uso do habeas corpus em benefício próprio ou alheio, não sendo permitido, porém, a impetração apócrifa, sem a precisa identificação do autor. Correto. O que não pode existir um habeas corpus, né, apócrifo, sem assinatura, sem identificação do autor. O resto é possível. Possível até habeas corpus por fax, né? Então, questão agora 94, já de 2014. Caso tenha sido impetrado habeas corpus cujo objeto seja o indevido cerceamento pelo poder público do direito de reunião, o juiz deverá admitir a ação, uma vez que se trata de instrumento adequado à proteção do direito de reunião. Não. Isso aqui, gente, é super claro. O direito de reunião é mandado de segurança. Malu, e por que não é um habeas corpus? Porque a pessoa não está sendo impedida de se locomover. Veja que o direito de locomoção, ele é um direito individual.
O direito de reunião é o direito de você... Ninguém se reúne sozinho, né? Não dá para você se reunir consigo mesmo. Exige pluralidade de participantes. Mas o direito de reunião é a finalidade de se reunir que você tem que levar em conta. O habeas corpus protege, a finalidade é de impedir a coação, a liberdade de locomoção. Então aqui seria mandado de segurança, mas não seria habeas corpus. Errado o item 94. Então olha só. Eu sei que logo depois do habeas corpus você tem mandado de segurança, mas eu queria dar um pulinho lá no habeas data para que você primeiro aprendesse habeas data. Fica mais fácil de entender o mandado de segurança. Então você vai pegar o inciso 72, olha o que é que ele diz. Conceder-se-á habeas data. E o habeas data, gente, ele tem como finalidade proteger o direito de informação pessoal. Então, olha só, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Lembrando que lá no artigo 5º, inciso 33, existem informações que mesmo sobre a própria pessoa podem ser imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. E mesmo assim, sendo sobre aquela pessoa, pode ser negado. Constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, lembrando que o habeas data, ele é regido pela Lei 9.507 de 97, ele surgiu pela primeira vez na Constituição de 88, na nossa Constituição, ele não existia, e que ele protege o direito de informação pessoal do impetrante. Tanto para conhecer, como que ele diz aqui na linha B, ó, para retificação de dados, para correção de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Só que na Lei 9.507 de 97, no seu artigo 7º, diz o seguinte, ele tem uma terceira finalidade do habeas data. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, praticamente repete o dispositivo, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo, mas, inciso 3, para a anotação dos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob a pendência judicial ou amigável. Tipo, você está lá com o seu nome no SPC, mas você contestou essa inclusão na justiça. Você pode chegar lá para o SPC ou o Serasa e dizer assim, olha, eu quero que conste no registro de dados de vocês que eu estou discutindo a questão judicialmente, que essa inclusão está sub júdice, sob o olhar da justiça. Aí eles se negam a fazer esse assentamento. Aí você pode entrar com habeas data para que o juiz determine ao SPC e Serasa que explique a situação que consta no cadastro do SPC e do Serasa. Então, é uma finalidade explicativa, justificativa, né? Explicação sobre dado verdadeiro. Para anotação do interessado de contestação ou explicação. Tá. Então, o objeto do habeas data a gente já entendeu. Aí vamos fazer naquela mesma ordem. E a legitimidade ativa? Pode qualquer pessoa física, jurídica. Malu pode estrangeiro também. Contra quem? Contra quem já está aqui no próprio dispositivo, ó. Entidades governamentais ou não governamentais, mas de caráter público. O que é isso? Que tem informações de acesso ao público. O exemplo clássico é o SPC e o Serasa. Tá, uma peculiaridade do habeas data, fora que a gente já sabe que ele é gratuito, nos termos do inciso 77, do artigo 5º, é que ele tem uma condição de admissibilidade. Olha só o que diz aqui o artigo 8º, mais precisamente o parágrafo único. Botei o parágrafo único aqui, ó. A petição inicial do habeas data está no parágrafo único do artigo 8º da Lei 9.507. Deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso
de mais de 10 dias sem decisão. Isso quando do conhecimento da informação. Da recusa em fazer a retificação ou do recurso de mais de 15 dias sem decisão. Você fez o pedido administrativamente, foi negado ou passou mais de 15 dias para retificar, você já pode entrar com habeas data para retificação. Da recusa em fazer a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Mais de 15 dias sem decisão. Então, aí é o que a gente chama de condição de admissibilidade do habeas data. É um requisito da petição inicial, tá? E aí a gente vem, ó, algumas jurisprudências importantes. O habeas data tem finalidade específica, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Aí ele só faz repetir o dispositivo, né? Inclusive ele cita aqui. Aí ele diz, no caso, visa a segurança ao fornecimento ao impetrante da identidade dos autores de agressões e denúncias que lhe foram feitas. A segurança, em tal caso, é meio adequado. Então, aqui não seria habeas data. O que seria? Mandado de segurança. Porque ele quer saber, não informações pessoais, mas ele quer saber a identidade dos autores de agressões e denúncias que lhe foram feitas. Então, informações de terceiro. Já não seria habeas data, seria mandado de segurança. Outra coisa importante aqui, mais uma vez ele vem dizer, o habeas data tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados, repete o dispositivo, inclusive citando o artigo 7º da lei. Aí ele diz, a ação de habeas data visa proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data, e aqui é que vem a coisa importante, não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. Olha esse detalhe aqui desse julgado, hein, gente? HD 90 de 2010. Aqui, importante, o que ele diz? A Lei 9.507, que é a lei do habeas data, é suficientemente clara ao expor no artigo 7º as hipóteses em que se justifica o manuseio do habeas data, não estando ali prevista nem sequer implicitamente a possibilidade de utilização da via com o propósito de resolver os critérios utilizados por instituição de ensino e na correção de prova discursiva realizada com vista ao preenchimento de cargos na administração pública. Olha que coisa interessante aqui. Ximaria, hein? Jurisprudência importante. Vamos agora para as questões bem rapidinho. O habeas data configura remédio jurídico processual de natureza constitucional que se destina a garantir em favor da pessoa interessada o exercício da prestação jurídica discernível em seu tríplice aspecto: direito de acesso aos registros, direito de retificação dos registros e direito de complementação dos registros. Neles incluído o direito de obter vista de processo administrativo. Até aqui estava tudo certo. Tudo certinho. O que está errado? Neles incluído o direito de obter vista de processo administrativo. A gente viu julgado, não pode. Não é habeas data. Aqui um mandado de segurança, mas habeas data não. 113. Qualquer pessoa é parte legítima para impetrar habeas data em seu favor ou de outrem, visando conhecer ou retificar informações constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O que está errado? O item, ó, qualquer pessoa é parte legítima para impetrar habeas data em seu favor ou de outrem, visando conhecer ou retificar informações constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Faltou o quê? Informações pessoais. Ó, qualquer pessoa é parte legítima para impetrar habeas data em seu favor ou de outrem, visando conhecer ou retificar informações? Não, tem que ser informações pessoais. Vamos combinar isso aqui, dá para se emocionar, não dava não? Pois é, se lembra, lembra. Por isso que eu digo, objeto é informação pessoal.
Questão 114. O habeas data, importante ação constitucional, assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, mas não veda o impetrante mas veda ao impetrante a retificação destes dados. Errado, porque não veda, a gente viu na própria Constituição, dá esse direito de retificação de dados. Errado o item. Questão 115. De acordo com o STJ, o habeas data é instrumento idôneo para a obtenção de acesso aos critérios utilizados em correção de prova discursiva aplicada em concurso público, que é aquele julgado que, olha, gente, eu até esqueci de falar, é do STJ o julgado. Vamos voltar aqui só para a gente rever isso. Ó, até coloquei aqui, ó, STJ, tá? E caiu na prova, hein? Aí você não vai mais errar, né? De acordo com o STJ, o habeas data é instrumento idôneo para a obtenção de acesso aos critérios utilizados em correção de prova discursiva aplicada em concurso público. Errado o item. Errado o item. Próxima. Negado formalmente o pedido de informações sobre a carga horária de trabalho de determinado servidor do TCE do Rio Grande do Sul, feito ao tribunal por um estrangeiro naturalizado brasileiro, esse estrangeiro poderá impetrar habeas data para pleitear o atendimento de sua solicitação. Presta atenção. Negado formalmente o pedido de informação sobre a carga horária de trabalho de determinado servidor do TCE, não é TRE. TCE feito ao tribunal por um estrangeiro. Mas o estrangeiro pode impetrar habeas data? Pode. O problema é que ele pediu em favor de um terceiro, saber informações de terceiro. Aqui não seria habeas data, seria o quê? Mandado de segurança. Aqui é um caso concreto. Então o item está erradíssimo. Por último, para a gente terminar, já de 2014, embora o habeas data seja destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais, a personalidade jurídica de direito privado de empresa de proteção ao crédito não afasta sua legitimidade passiva para o habeas data. Gente, isso aqui é um julgado, vou colocar aqui para vocês, TJ, Santa Catarina, HD, habeas data, 869, ponto é aqui, 528. Coloquei essa questão, achei interessante, realmente o item está corretíssimo, embora o habeas data seja destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais, a personalidade jurídica de direito privado de empresa de proteção a crédito não afasta sua legitimidade passiva para o habeas data. Aquilo que eu falei, contra entidade governamental ou não governamental, mas que tem informações de acesso ao público, como essas empresas que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que têm informações de acesso ao público. Interessante julgar essa questão, mas eu já coloquei a jurisprudência, uma jurisprudência de tribunais. Uma coisa que você já sabia, não precisaria nem dessa jurisprudência. E eu continuo no próximo vídeo falando sobre mandado de segurança.